Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um da Prateleira. Eu sou a Tamires Palma e estou aqui hoje acompanhada, depois de vários programas sozinha, e estou com o João Guilherme Piton. Acho que é assim, não sei se errei, mas João, por favor, se apresente e aí a gente parte pro livro depois. Olá, me sinto muito feliz primeiro de estar aqui, já sou um fã do Crentaços há um tempo. Meu nome é João Guilherme, tenho 20 anos, sou universitário, estudo História aqui no interior da Bahia. Acho que é isso. E aí, por que, né, o João estava incentivando pessoas a lerem o livro Por Lugares Incríveis, segundo o Twitter? Pessoas falaram que foram digitalmente influenciadas por ele a comprar o livro. E eu o li há uns 2 meses atrás e achei um livro que valia a pena ser falado. Aí, quando casou de ter o convidado para falar, estamos aqui, portanto. O livro Por Lugares Incríveis foi escrito pela autora Jennifer Niven, ou Niven, só Deus sabe se tem alguma forma diferente de falar no inglês. Ele foi publicado originalmente em 2015. Aqui no Brasil, ele foi publicado pelo selo Seguinte, que é um selo jovem adulto da Companhia das Letras, e ele foi adaptado para filme pela Netflix, que foi publicado esse ano, mas eu não recomendo o filme, porque o filme é bem péssimo, bem fraco, bem zoado. E a sinopse que nós temos no site da Companhia das Letras diz o seguinte: Violet Markey tinha uma vida perfeita, mas todos os seus planos deixam de fazer sentido quando ela e a irmã sofrem um acidente de carro, e apenas Violet sobrevive. Sentindo-se culpada pelo que aconteceu, a garota se afasta de todos e tenta descobrir como seguir em frente. Theodore Finch é um esquisito da escola, perseguido pelos valentões e chamado de aberração por onde passa. Para piorar, é obrigado a lidar com longos períodos de depressão, pai violento e a apatia do resto da família. Enquanto Violet conta os dias para o fim das aulas, quando poderá ir embora da cidadezinha onde mora, Finch pesquisa diferentes métodos de suicídio e imagina se conseguiria levar algum deles adiante. Em uma dessas tentativas, ele vai parar no alto da torre da escola e, para sua surpresa, encontra Violet, também prestes a pular. Um ajuda o outro a sair dali e essa dupla improvável se une para fazer um trabalho de geografia, conhecer lugares incríveis no estado onde moram. Ao lado de Finch, Violet para de contar os dias e finalmente passa a vivê-los. O garoto, por sua vez, encontra alguém com quem pode ser ele mesmo e torce para que consiga se manter desperto. Essa sinopse, gente, o fato deles estarem no parapeito da torre da escola acontece no primeiro capítulo. Então não é um spoiler. De fato, é o pontapé inicial para que eles comecem a interagir um com o outro. E aí, a partir disso, a gente tem o desenvolvimento da trama. João, e aí, quando você leu o livro, o que te marcou nessa obra? Eu li o livro pela primeira vez quando eu tinha 16 para 17 anos. Estava no terceiro ano do ensino médio, né, em 2016. Eu li porque uma amiga minha, lá de Minas, leu e falou que o Finch parecia comigo. Aí cacei o livro e fui ler. Na primeira leitura, assim, o que me chamou a atenção foi o relacionamento dos dois. Como o relacionamento da Violet e do Finch, eles se entrelaçam, né? Uhum. Como... Não pode dar spoiler, né? De preferência, não. Mas que eles vão ter um relacionamento, a gente sabe, porque fica um tanto quanto previsível que eles vão acabar desenvolvendo uma relação, né? Fica previsível, né? A gente pensa de início que vai ser um romance adolescente, né? Quando Sim. a gente vai ler a sinopse, mas o livro é muito mais profundo do que isso, sabe? Quando chega na sinopse e diz que Violet para de contar os dias e passa realmente a vivê-los, é justamente isso. Ela passou por um trauma muito grande e ela tem uma crise de identidade muito forte no livro, ela não sabe quem ela é. Sim, é porque ela quer ser ela e ela quer ser a irmã que se foi, né? Ela fica nesse limbo de querer ser as duas pessoas ao mesmo tempo. Ela era a pessoa, né, que tinha a família perfeita. Pai e mães muito bem, casados. A irmã sempre ao lado dela. Amigos bonitos. Aquela coisa de filme americano, de Hollywood, né? Popularidade na escola. No momento que ela sofre esse trauma de perder a irmã, ela tem a crise de identidade. Quem ela é? O que ela deve fazer agora? E aí ela tenta ser como a irmã dela o tempo todo. Ela se veste como a irmã dela, ela não tem miopia, mas ela usa o óculos da irmã dela, se afasta de todos os amigos e tudo mais. É como se a irmã dela fosse o porto seguro, ela perdesse todo o porto seguro, né? Toda a estabilidade que ela tinha por causa da irmã. Sim. E aí a chegada do Finch na vida dela é o que dá essa virada, né? Quando ela ganha, digamos,
esse senso de identidade, de saber quem ela é. Ela para de tentar viver à sombra dos outros ou de se isolar, né? Ela entende que ela deve viver a vida, né? Que ela deve aproveitar cada momento, cada dia, né? E aí ela se assume, eu sou Violet, né? Eu não sou minha irmã, eu não devo viver em função dos meus pais, eu sou Violet, né? Acho que foi a parte do livro que mais me marcou, assim. Porque de início você lê, isso foi um comentário também de pessoas que recomendam o livro, e você olha assim pra Violet e você não diz muito no início do livro, né? Ah, é uma menina sem sal, uma personagem sem sal, mas conforme você vai lendo, você passa a se identificar com ela, a querer o bem dela, né? Uhum. E quando você chega no final do livro, você fica um pouco revoltado com o que acontece no final do livro, mas você percebe o quanto ela já evoluiu, o quanto ela entendeu quem ela é. Sim. E eu acho que a dinâmica dos dois é muito boa, né, no livro mesmo, como você disse. Eles têm personalidades muito distintas, mas eles vão construindo um reconhecimento de quem são ao longo do livro, né? Ela passa por esse processo de buscar reconhecer quem ela é. E isso é difícil, assim, né? Enquanto adolescente, é um processo dolorido, é um processo, às vezes, mais longo do que deveria. E quando você se sente sozinho, isso se torna ainda mais complexo, né? E eu realmente acho que os personagens foram muito bem tratados, assim. Uma das coisas que me marca nesse livro é a seriedade que a autora deu para as doenças, né? Os transtornos descritos. Então, a Violet tá com depressão, mas o Finch é depressivo também e não diagnosticado, mas ele tem um profissional que acompanha ele, não tem equivalente no Brasil, né? Eu, pelo menos, nunca conheci nas escolas. É um orientador vocacional da escola, meio psicólogo. Um conselheiro, né? Tipo um coordenador da escola que tem que ouvir, recomenda ele pra fazer terapia em grupo e tal. E tem essa parte também do Finch, né? Ele rejeita fazer terapia, ele rejeita reconhecer o que ele tem, né? Ele Sim. tem esse lado um pouco individualista, né? De achar que ele consegue tratar dos problemas e dos traumas sozinho, né? Então, E acho que a Violet também mostra isso a ele, né? Que ele não pode fazer as coisas sozinho. Então, eu ia falar isso, porque ele provavelmente tem transtorno de bipolaridade, e enquanto ele incentiva a Violet a olhar pra si, a reconhecer quem ela é, a viver a vida dela, ele não permite o mesmo pra si, né? Porque ele tem medo dos estereótipos, ele tem medo dos rótulos, e ele, infelizmente, reconhece o comportamento dele no pai dele, que é uma pessoa absurdamente agressiva, que tem uma estrutura familiar, os pais são divorciados, mas há uma estrutura familiar toda complexa, e ele olha, ele não quer ser como o pai, mas fugindo do reconhecimento do seu problema e fugindo do reconhecimento da sua doença, ele acaba afundando cada vez mais nessa condição de bipolaridade, né? Tanto que o livro fala de ele manter-se desperto, é porque ele tem, às vezes, uns longos surtos em que ele entra numa depressão profunda e se tranca dentro do quarto, dentro do closet, ou às vezes ele vai acampar longe, porque ele fica se sentindo desligado, ele fica se sentindo apagado. E eu acho que a autora fez um trabalho muito, muito responsável, assim, né? Pelo que dá a entender no final do livro, ela de fato conversou com médicos, conversou com psiquiatras e psicólogos para construir os personagens, então o livro passou por um crivo de alguma forma, e você se importa, apesar do Finch não ser uma pessoa tão legal, porque ele tem esses muitos problemas que ele se recusa a tratar, você se importa com ele, com a Violet, né? Então você vai construindo essa relação de empatia com os dois. Essa questão da autora também marcou muito. Não sei se você leu a edição que eu li, eu acho que ele tá em nova edição, né? A minha colega que comprou em uma edição diferente, com a capa diferente. Mas quando eu li, tinha um pós-fácil da escritora. Uhum. E ela explica, né? O motivo dela escrever o livro. Sim, triste demais. E aí fez muito sentido pra mim depois que eu termino o livro, né? Tudo que aconteceu, né? E a intenção dela em escrever o livro, né? De certa forma de conscientizar as pessoas, né? Sim. Alguns amigos ficaram revoltados também porque foram nessa expectativa, né? Vai ser um romance adolescente, vai ser tipo um livro do John Green, em que geralmente o menino fica com a menina no final, mas não é assim, né? Você começa a refletir, pelo menos pra mim, né? Quando eu tinha 16, 17 anos, eu ficava refletindo, né? O que tá acontecendo comigo? Isso pode acontecer com pessoas que estão próximas de mim, isso pode acontecer comigo. O livro trouxe toda essa carga pra mim, né? Eu fiquei refletindo muito sobre a evolução e o relacionamento do casal principal, né? Uhum.
Deve ser... Eu li esse ano o livro, né? Então eu já tenho 30 anos. É completamente diferente o ponto de onde eu parto pra chegar na história, né? De onde você partiu com 16 anos, por exemplo. Mas eu gosto muito de ler livros jovens adultos porque eu acabo tentando me colocar sempre no local dos meus alunos, assim, né? É uma coisa que eu faço. Eu faço porque eu me divirto, eu gosto desse tipo de literatura, mesmo os que são mais dramáticos como esse, né? Com os dois com problemas emocionais. Mas eu gosto por esse ponto de tentar me colocar no lugar dos meus alunos. Mas é realmente muito difícil. Imagino que ler ele sendo adolescente e passando por esses altos e baixos da adolescência seja ainda mais provocadora a leitura, né? Ele me lembrou muito o Apanhador no Campo de Centeio, né? Que as críticas sempre dizem, é o pai dos romances adolescentes ou algo assim, né? Romance de formação. O Apanhador do Campo de o Apanhador no Campo de Centeio tem essa carga também, né? Sou um adolescente, não me encaixo no mundo e eu preciso saber o que eu vou fazer da minha vida. E o livro também traz toda essa carga psicológica de você pensar quem você é, o que é que você tá fazendo da sua vida. Será que realmente viver esse sonho americano, né? Porque os dois livros têm isso, né? Eu preciso me formar pra entrar na universidade, ter uma vida feliz, eu preciso mostrar a todo mundo que eu tenho uma vida feliz. E aí a Violet e o Finch, o personagem, né, do Apanhador no Campo de Centeio, vão quebrando com esses estereótipos, né, e esse mito, né, de que as coisas sempre virão fáceis, né, e do quanto essas pressões que a gente que é jovem sofre o tempo todo, né, nos afetam. Eu fiquei refletindo muito nisso também, né? O que é que vai ser do meu futuro? Será que é realmente fazer faculdade de história é o que eu quero? Eu me identifiquei muito com eles. Sim, eu nunca li. Eu tenho vontade de ler O Apanhador, mas ainda não peguei pra lê-lo. Tem uma música que eu gosto muito, que é do Dance of Days, que é Caulfield, o nome da música, por causa do livro, mas o livro eu nunca li em si. Mas no livro, outra coisa que me chama muita atenção, e essa me dá raiva, é a apatia da família do Finch. Então, enquanto a gente tem a família perfeita da Violet, né, que você disse, os pais eram, né, tem um casamento feliz, ela tinha a irmã e tudo mais, a família do Finch, os pais já são divorciados, e ele vive com a mãe e com duas irmãs. Uma é um pouco mais velha, e ele tem uma irmã que deve ter uns 8 anos, 9 anos por ali, que é mais novinha. E a gente tem, enquanto a irmã mais velha, ela meio que tenta cuidar do irmão, então às vezes ela deixa um prato feito pra ele no fogão, pra ele esquentar depois, coisas do tipo. A mãe é absurdamente desconectada da vida dos filhos, ela nem sabe o que os filhos estão fazendo, ela não sabe onde eles estão, e é muito tipo, eles já têm autonomia, eles sabem o que eles estão fazendo, se eles precisarem eles buscam ajuda, ou eles me avisam, ou qualquer coisa do tipo. Então é muito difícil aguentar a mãe do Finch, principalmente, assim, porque é um menino que claramente está gritando por socorro, é um menino que claramente precisa de ajuda da família, e você não tem ninguém que possa, né? Quem pode fazer algo por ele não está disposto a fazê-lo. Porque a irmã tem as suas limitações, também tem, 19 anos, acabou de se formar na escola. Então, é muito difícil você ler, e eu sou uma pessoa que eu sofro, sabe? Pelos alunos, assim, eu fico, gente, pelos adolescentes, porque eu me sentia muito assim quando eu era adolescente. Eu me sentia muito desconectada, muito afastada da minha família. Eu não via um adulto com quem eu pudesse conversar. Eu era amiga dos meus professores. Então, muitas vezes, quando eu precisava de conselhos, eu recorria aos meus professores. E talvez esse seja um dos motivos pelo qual eu sou professora, e talvez seja um dos motivos pelo qual eu tento ser uma professora que conversa com os alunos, assim, porque eu sei como é me sentir sem ajuda, sem socorro. E aí você tem vontade de socar a mãe do Finch demais, assim, porque ela é, sei lá, ela é um vegetal na família, assim. Ela basicamente só serve pra colocar o dinheiro o dinheiro em casa e alimentar os filhos. E aí sim, beleza, ela passou pelo trauma de um divórcio e tudo mais, mas ela meio que perde a razão de viver também, né? Ela não se dá o trabalho nem de seguir adiante pelos filhos, assim. Então, você vê esse adolescente indo por um caminho ruim também, e a família não faz nada, e o pai se importa menos ainda, o pai ainda é violento, ainda é agressivo, né? Então, essa parte da família do Finch me deixou bem entristecida conforme eu li o livro.
Interessante, porque quando eu li, eu não tinha parado pra refletir sobre isso, né? Sobre como a mãe dele tinha essa característica, né? E você falando, agora eu começo a perceber isso, né? É aquela coisa, meus filhos já são crescidos, então eles que se virem, né? Eu dou a vara pra eles pescarem, digamos assim. Sim, É isso que ela faz. E ela é a única pessoa que pode chegar no Finch, né? E dar aquela forçada pra ele fazer uma terapia ou fazer algo, né, pra melhorar, e ela não faz, né? O Finch diz, eu sei me cuidar. Aí ela fala, tá bom, você sabe se cuidar, né? sim, Certo. Então o Finch, ele faz as coisas da forma que ele quer, né? Então a família dele não é presente em nada. Eu não tinha percebido isso, né? Eu tinha reparado mais na questão do pai. Tem uma parte no livro, né? Esse spoiler eu não posso dar, porque é uma parte bem marcante, né? Em que o pai dele é mencionado de forma muito forte. E aí você percebe de onde vem todos os traumas dele, de onde vem toda essa questão agressiva que ele tem, né, esses transtornos, né, e o maior responsável é o pai dele, né? uhum, Então ele vive nesse turbilhão de sentimentos, né, nesse turbilhão de problemas, e ele criou uma casca, né, pra se proteger disso. sim. Só que uma casca frágil, né? Bem frágil, muito, muito frágil. Mas entre as coisas que me marcaram, a última que eu listei aqui foi que, apesar. A gente vai lendo o livro com a respiração meio tensa, assim, porque você fica andando em ovos que você não sabe muito pra onde tá indo a história, porque ela vai construindo, né? Como a gente já adiantou, eles vão eventualmente ter uma relação amorosa, a Violet e o Finch, e ela vai construindo uma felicidade entre os dois. E a gente vai desejando que essa felicidade seja continuada. Só que ao mesmo tempo a gente tem medo que tudo vá para água abaixo, porque a gente percebe que eles ainda não estão saudáveis, emocionalmente falando, o suficiente. Então você lê o livro nessa corda bamba de sentimentos. E claro, ninguém gosta de se sentir mal, ninguém gosta de se sentir incomodado, coisas do tipo. Mas existem livros, os livros também estão aqui para nos tirar da nossa zona de conforto e de segurança, né? Então, conforme a gente lê esse livro, você fica nessa angústia de não saber o que acontecerá, mas... E ainda mais se você não viu o filme da Netflix, né? Eu espero que não, porque é muito ruim, de verdade. É horrível. Nossa, não, é péssimo. O Jonathan tinha lido o livro, porque a gente viu o trailer na Netflix, e daí o Jonathan achou o livro e leu primeiro do que eu. E aí a gente foi assistir o filme sem eu ter lido, mas ele tinha lido, sei lá, uma semana antes. E aí a primeira cena ele já ficou... Eu não acredito. Ah, não. Olha, que coisa horrorosa. Não sei o quê. Então é muito engraçado. Foi muito engraçado A primeira cena do filme, já não a primeira tem cena já propósito, né? deturpa todo o conceito do livro. Todo o Sim. conceito do livro já é deturpado na primeira cena do filme. E aí o Finch Sabe? do filme é só um idiota. Ele não tem profundidade, ele é só um idiota, né? Que, enfim. Mas como eu espero que você não tenha visto o filme, a gente não sabe muito pra onde ele vai e você fica nessa tensão. Então, é um confronto também com sentimentos diferentes ler esse livro, porque você tá numa torcida e você tem medo do que pode acontecer, e a gente fica tentando perceber e captar os sinais do que tem acontecido entre os dois. Então, é um livro que tem sentimentos intensos, assim, né? Você falou no começo, não é só um romance adolescente. E eu nem acho que o John Green, por exemplo, o Culpa das Estrelas é um que é super, né, intenso, porque tem a questão do câncer e tudo mais. Os demais, de fato, têm situações um pouco mais leves, assim. Mas esse aqui tem uma carga de tensão que acompanha a narrativa inteira, né? Sim, porque você vai lendo e é muito imprevisível, né? O Finch é um personagem muito imprevisível, justamente por causa dessas questões psicológicas que ele tem. Então você fica lá, tipo, você quando tá lendo no início, você não entende o que é estar desperto pra ele, né? Uhum. E aí depois você entende o que é estar desperto, né? Você vê como ele age, as amizades dele também, que ele tem na escola, os amigos dele, e você fica se perguntando assim, o que esse pessoal vai fazer também pra ele, né? O que esse pessoal vai fazer pra ajudar o Finch? Esse pessoal não faz absolutamente nada. E você fica sem saber, né? Qual é o próximo passo que ele vai tomar? E fica nessa tensão, né? Como é que a Violet vai ficar se ele tomar um passo radical, né?
Como é que a Violet vai ficar se ele sumir? Então você lê naquela tensão, né? E você fica ansioso pra terminar o livro, né? Eu li o livro acho que em 1 ou 2 dias. Então fica muito querendo saber o que é que ia acontecer. Então li com a maior pressa do mundo, para tudo que eu tinha que fazer pra saber o que é que o Finch, os próximos passos do Finch com a Violet, com a própria vida dele. Sim, porque a gente realmente fica angustiadíssimo querendo saber o que acontece. Mais alguma coisa que te marcou ou a gente pode falar sobre pontos de por que você acha que as pessoas têm que ler esse livro? Acho que o último ponto que me marcou foi a questão do bullying. O Finch, ele sempre fala de rótulos. Uhum. Que as pessoas da escola o rotulam, as pessoas sempre estão procurando rótulos, né? Pra colocar nas pessoas. Sim. E ele briga com a galera que pratica bullying na escola, né? Aham. Pratica bullying com ele, porque ele é mal visto pelas pessoas da escola, as pessoas não gostam dele. E chega um determinado momento no livro em que você vê pessoas que praticam bullying com ele na mesma condição que ele. Ah, sim. Né? Uhum. Existem traumas por trás, né, das pessoas que estão praticando bullying também, né? De certa forma, eles estão usando o Finch ali pra criar essa casca também, né? Essa aparência de que eles, entre aspas, são normais, são sensatos, são pessoas sem problemas. E o Finch é a pessoa com problemas, o Finch que deve ser excluído, né? Uhum. E aí chega um determinado momento na história que o Finch encontra algumas dessas pessoas que praticam bullying com ele em uma situação igual. E aí você fica, nossa, né? E aí o Finch também fica, assim, surpreendido, né? Uhum. Olha, vocês são as pessoas que me rotulam, né? E vocês estão fazendo esse tipo de coisa também, né? Participando disso, passando pelo mesmo que eu. E fica nessa reflexão, né? O que é que tá por trás de quem pratica bullying, né? O que aconteceu pra pessoa ficar agindo desse jeito? Foi uma reflexão que eu tive quando eu li o livro. Uhum. Sim, é verdade. A dinâmica da escola, eu realmente sempre me questiono de será que a escola nos Estados Unidos é tão ruim assim mesmo? Eu acho que é. Porque não houve um livro, ou um filme, ou um seriado que eu tenha acompanhado que não retrate a escola dessa forma. E eu acho que tem muito a ver com o fato de que já há a consciência, né, desde que, sei lá, o Jardim 2, que você tá disputando com aquela outra pessoa, né, porque não há um vestibular, que, de repente, num ano eu me dedico ali, eu estudo pra caramba, e eu sou aprovado ou não, né, você vai ter o seu desempenho acadêmico como um todo avaliado, se você fez atividades extracurriculares, se você tirou a nota boa na prova, que é como se fosse o Enem, né? Então, eu acho que esse espírito de competitividade, ele se reflete no que pelo menos a cultura pop constrói de ambiente escolar, sabe? Porque no Brasil é claro que a gente tem bullying, é claro que a gente tem dificuldades, mas o cenário da escola brasileira, ele não é, pelo menos na minha vivência enquanto adolescente e na minha vivência enquanto professora, ele não me parece ser tão desgraçado como é o dos Estados Unidos, porque lá, gente, sério, sorte de quem sai com a saúde mental em dia da escola, né? Porque do jeito que as coisas são construídas na cultura pop, a escola é realmente um castigo. A escola é tipo a antessala do inferno, né? Pra muitas pessoas ali. Literalmente é a antessala do inferno e pra alguns é realmente o inferno. Sim. Quando você olha essas obras é o que dá a entender sempre. E aí é preocupante, né? Se todo mundo retrata dessa forma, talvez as coisas realmente vão por um caminho bizarro naquele país. Ainda mais que nem tem universidade pública, né? Então você não está só competindo pela vaga, você está competindo pela bolsa, pela possibilidade de se formar sem ter uma dívida de mais de $200 mil quando você terminar a faculdade, né? Então veja bem, que cenário maravilhoso. E o pessoal ainda quer falar mal da universidade pública no Brasil. Mas, parando o momento pistolagem, partindo para os pontos de por que eu acho que as pessoas têm que ler a obra. O primeiro que eu anotei é que eu acho que esse livro é uma boa ferramenta para abrir o diálogo com adolescentes, com jovens que se veem em situação... Às vezes ele não reconhece que ele tem alguma dificuldade, algum problema de saúde, ou a família ainda não reconheceu os sinais, mas... não só para o adolescente que pode estar enfrentando algum problema, mas como pode ver algum amigo enfrentando um problema desse tipo, né? Então,
Eu acho que é um livro importante para os adolescentes lerem, mas um livro também importante para ser lido por pais, por profissionais que se envolvem, né, trabalham com adolescentes, sejam professores, médicos, coisas do tipo, porque eu realmente acho que ele traz uma dinâmica de diálogo possível a partir das dificuldades e dos problemas que a Violet e o Finch enfrentam no livro. Além desse ponto, eu recomendaria também pela abordagem sobre saúde mental que ele traz, né? Uhum. Acho que os adolescentes precisam ler esse livro justamente por causa disso, né? A gente às vezes tem uma tendência a romantizar certas coisas e quando você lê o livro você percebe que não é bem assim, né? Uhum. Ou a gente pensa como jovem que a gente não vai ser atingido por isso, que a gente não vai ser atingido pelas pressões, que a gente não vai ser atingido pela ansiedade. E aí quando você lê o que a escritora escreve no final do livro, depois que você termina tudo, aí você percebe que todos nós estamos sujeitos a isso, sabe? Todos nós estamos sujeitos a ter isso, tanto com nossa alguém próximo a nós, como com nós mesmos. Uhum. O livro traz muito dessa carga, né? De que isso pode acontecer com qualquer um. E a gente precisa estar atento aos sinais, a gente precisa se conhecer, conhecer os outros também, para que a gente possa ajudar, né? Para que a gente possa abraçar quem passa por isso, né? Quem está passando por depressão, quem está passando por questões de bipolaridade, dentre outros transtornos, né? Sim. É verdade. E é um livro muito bom para ler no Setembro Amarelo, porque ele também trata de muitas questões, inclusive a questão do suicídio, né? Porque começa o livro com os dois considerando o suicídio, né? Sim. E apesar de ser um livro que trata temas tão sérios de maneira responsável, né, de uma forma séria, ele é um livro que é gostoso de ler. Então ele tem uma história legal, a questão de os lugares incríveis, a gente acabou nem abordando isso, mas é que eles precisam fazer um trabalho de geografia e nesse trabalho as duplas têm que passar acho que por 2 ou 3 locais do estado que eles considerem legais. Então, né, a gente tem, nos Estados Unidos tem muito essa coisa de maior não sei o que, recorde mundial de tamanho de popopó. E aí no livro, por exemplo, eles têm o recorde mundial de maior bola de tinta que existe nos Estados Unidos ou no mundo, nem lembro. É do mundo, acabei de ver aqui no livro. Então é um rapaz, um senhorzinho que começou uma bola de tinta, ele pintou uma bola de beisebol e daí alguém veio e passou outra camada por cima e daí ele deixou outra pessoa pintar por cima e aí foram se acumulando diversas camadas de tinta e ela é a maior bola de tinta do mundo. Então eles acabam escolhendo esses locais e eles precisam visitar esses locais inusitados. E aí documentar, tirar foto e coisas do tipo. E conforme eles vão visitando, é muito peculiar, assim, porque os locais que eles escolhem também acabam refletindo um pouco a personalidade deles próprios, assim, eles não são... E claro, os livros sempre vão valorizar o adolescente que acha que é diferente dos demais, porque, né, que é o que vende, você não quer ser igual aos outros. Apesar de o adolescente querer se encaixar no grupo e não se destacar demais, ele também não quer ser igual aos outros. Então, sim, os dois, eles são um pouco mais interessantes, são adolescentes interessantes de acompanhar. Eles leem, sei lá, Sylvia Plath, não é Sylvia Plath, é a Virginia Woolf, que é uma escritora inglesa super famosa, mas é uma escritora que não tem um apelo ao público jovem, ao público adolescente. Então há uma questão de bandas um pouco mais diferenciadas que eles ouvem também, e isso se reflete nos locais que eles visitam. Não são lugares comuns, são lugares interessantes, são lugares incríveis, e a autora de fato colocou apenas locais que existem no estado no qual eles estão, e aí é muito divertido imaginar essas dinâmicas, assim. Então, apesar de ser um livro pesado, apesar de ter um drama familiar ao longo do livro, ele traz momentos de divertimento mesmo, de entretenimento leve, assim, conforme eles vão fazendo esses passeios. Os diálogos também no livro são muito leves, né? A escritora tem essa cara também de escrever tipo como se fosse um chat de rede social. O Finch e a Violet conversam muito pelo Facebook, por celular. E aí ela faz esses diálogos, isso é muito interessante, né? Tipo, tem várias partes no livro em que o diálogo é por rede social, né? Então ela tenta reproduzir isso. Uhum. Isso dá uma leveza também aos diálogos do livro, a história, né? Eu gostei muito dessa parte, porque eu nunca tinha lido um romance, um drama assim, né? Uhum. E me instigou muito, fiquei muito, muito fascinado com a forma que ela, além dos lugares, né?
Isso, vamos visitar lugares que ninguém gosta de visitar, né? Vamos fazer o roteiro independente Inusitado. no estado, né? Inusitado. E o Finch usa isso também pra ajudar a Violet, né? Uhum. Tipo, acho que era um lugar ou dois, eu acho. Eles começam a visitar vários lugares. Eu acho que eram pelo 2, estado. e aí eles acabam visitando vários outros. Uhum. Eles acabam visitando vários, né? Ela vai se deixando levar, né? Se deixando abrir. Eu gosto muito do livro, gente. Vou reler. Ficou com vontade de reler. Sinal que a gravação foi sucesso, então. Foi bem sucedida. Sim. Ai, ai. Tem mais algum motivo pelo qual você quer indicar para as pessoas darem uma chance pro livro? Não. Não. Por agora, não. Eu também coloquei apenas esses. Mas, de fato, é um livro muito bom, muito importante. E eu sempre que trago literatura jovem adulta, reforço esse aviso, esse pedido. Os adultos percam o preconceito de achar que é coisa de adolescente, é adolescente na escola, é tudo igual. Não é, gente. Tem dinâmicas muito boas. Então, perca um pouco o preconceito e dê uma chance para essa leitura, porque realmente é um livro que vale muito a pena. Eu gostei demais dele. E é isso. João, muito obrigada por ter aceito gravar comigo. Na verdade, você que gerou a gravação, né? Porque eu nem tinha pensado no que ia gravar para esse mês. Aí você tweetou a respeito do livro. Resolvi gravar com você. Muito obrigada por ter aceito o convite e estar aqui comigo hoje. Quem agradece sou eu, né? É uma muito felicidade gravar algo pro Crentaços, né? Conheci o Crentaços há pouco tempo, por causa do meu amigo Matheus, aí de Curitiba, Matheus Lapchinski. Sempre. O Matheus é o nosso garoto propaganda não pago. Eu fico muito feliz de ouvir e de ser convidado para participar de algo de vocês, né? Pra mim é muita felicidade. Verdade. Isso. Obrigada. E você quer divulgar algum projeto seu, alguma coisa? Pode fazer o jabá do que você quiser. Eu tenho um podcast que tá parado, mas eu vou voltar a alimentar, que se chama Demasiado Humanas. É um podcast de divulgação em ciências humanas. Tô estruturando e reestruturando o tempo todo, né? É difícil achar agenda pra gravar com as pessoas, né? Somente gente que pesquisa. Mas ele tá no Spotify, ele já tem um episódio gravado. E eu espero conseguir gravar mais episódios sobre alguns temas bem oportunos. Eu sou presbiteriano também, né? Se você é um presbiteriano mais tradicional, você pode ouvir o podcast que eu tenho com alguns amigos, né? Que é o Castminster, o podcast que faz exposições, né? Em alguns documentos de fé da igreja presbiteriana. Uhum. E eu acho que é isso. Então os links estarão no post. Quem quiser te achar no Twitter, o perfil também estará aqui. E é isso, pessoal. Sigam o Crentaços nas redes sociais também, @Crentaços, Twitter, Instagram, no YouTube. Interajam conosco. Ficamos sempre felizes quando vocês comentam. E a gente se vê no próximo da Prateleira. Tchau, tchau, pessoal. Mamãe! É Deus, mamãe!